Continuando aqui com a nossa série de exercícios de matemática, de revisão, tá? Eu tenho aqui o exercício número 4, que diz o seguinte: o custo mensal para um item é dado por essa expressãozinha aqui. O preço unitário de venda é R$120. Qual é a produção? Qual produção dá o lucro máximo e qual é o valor desse lucro? Aí eu quero a mesma coisa para o lucro mínimo e quero um esboço do gráfico da função lucro. Muito bem, são várias coisas. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é encontrar a função lucro. Eu não tenho como calcular o lucro máximo se eu não tenho a função, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo, a montagem, na verdade não é cálculo, né? É a montagem da função lucro. Da função lucro. Lucro. O que é lucro? Lucro é receita menos custo. E receita é preço vezes quantidade, vezes x. Ele me deu o preço, tá? O preço é 120. Então, a função receita vai ser 120x, ok? E a função custo eu tenho. Então, o lucro vai ser a receita, que é 120x, menos o custo, que é menos x ao cubo, tá dado no enunciado, mais 30x ao quadrado menos 168x, ok? Vamos montar, então, a função lucro. Função lucro vai ser... Eu vou pegar aqui, já vou mudar o sinal de todo mundo aqui dentro do parênteses, tá? Não esqueçam que tem que mudar o sinal. Menos com menos vai ficar mais x ao cubo. Menos com mais vai ficar menos 30x ao quadrado. Menos com menos vai ficar mais 168x. Então, a função lucro é x ao cubo menos 30x ao quadrado. 168 mais 120 vai dar 288x, ok? 288x, beleza? Agora eu tenho a função. Com base na função, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, tá? Posso fazer qualquer coisa que eu queira. Então, agora que eu tenho a função lucro, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar o lucro máximo e o lucro mínimo, nesse caso, então, para essa função lucro aqui, tá? Então, vou fazer aqui os passos conforme a gente viu na aula, tá? Então, primeiro passo é encontrarmos a derivada primeira, tá? Então, a minha função aqui, primeiro, encontre a derivada primeira, tá? Esse é o primeiro passo. Então, eu tenho aqui a função, que é essa daqui, lucro igual a x ao cubo menos 30x ao quadrado mais 288x, eu vou encontrar a derivada primeira. Então, a derivada primeira, vou copiar aqui a função, L de x é igual a x ao cubo, menos 30x ao quadrado mais 288x. A derivada primeira vai ser, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 30x ao quadrado vai ficar 30 vezes 2, 60x. E a derivada de 288x é 288, ok? Então, o primeiro passo está feito. Segundo passo é encontrar as raízes da derivada primeira. Então, segundo passo, raízes da derivada. Então, eu vou pegar a derivada e vou igualar a zero, tá? 3x ao quadrado menos 60x mais 288 é igual a zero, ok? Aqui eu vou resolver por Bhaskara, tá? Então, o A vale 3, o B vale menos 60, o C vale 288, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser menos 60 ao quadrado menos 4 vezes 3, vezes 288. Ok? Deixa eu fazer aqui. 60 ao quadrado, menos 4 vezes 3, vezes 288, me dá um delta de 144, tá? Delta igual a 144. Muito bem. Achei o delta, agora eu vou para Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vai ficar menos o B, que é menos 60, mais ou menos raiz de 144, que é o delta, sobre 2 vezes o A, que é 3, tá? Então, vai ficar 60
mais ou menos a raiz de 144, que é 12, sobre 2 vezes 3, que é 6. E aqui saem os dois pontos críticos, tá? x1 é 60 mais 12, divididos por 6. E x2, que é 60 menos 12, divididos por 6. 60 mais 12 dá 72, divididos por 6, vai dar 12. E 60 menos 12 vai dar 60 menos 12. Menos 12 vai dar 48, divididos por 6, que vai dar 8, tá? Esses dois valores encontrados aqui, eles são os pontos críticos. Pontos críticos são o quê? Candidatos a máximos e mínimos. Candidatos a máximos e mínimos, ok? São candidatos. Então, segundo passo, encontre as raízes da derivada primeira. Os valores encontrados são candidatos a máximos e mínimos. Terceiro passo, nós vamos encontrar a derivada segunda. Então, terceiro passo, encontre a derivada segunda, ok? Não vou escrever, mais fácil. Encontre a derivada segunda. Derivada segunda. Letrinha. De acordo com o Wikipédia, a derivada de segunda ordem Muito obrigada, de uma função Google, por ou participar. segunda derivada representa... Eu nem vou editar, porque ficou legal. Muito obrigada, Google, por participar da minha aula. Você foi muito bom pra mim. Desculpa, gente. Não vou editar, porque eu tô no meio do exercício. Vai ficar legal assim. Terceiro, quem viu até aqui vai dar um like e vai tirar sarro de mim. Terceiro, encontre a derivada segunda. Então, vamos lá. Qual que era a derivada primeira? Então, o meu custo, a derivada primeira do custo não, é o lucro, né? A derivada primeira do lucro era... Então, eu só posso fazer a derivada segunda com base na derivada primeira. Então, eu venho aqui na derivada primeira, que é essa daqui, tá? E vou usar ela para fazer o cálculo da derivada segunda do lucro. Então, como é que tá lá? 3x ao quadrado menos 60x mais 288. Então, tá 3x ao quadrado mais, aliás, menos 60x menos 60x mais 288, ok? Essa é a derivada primeira. Agora, eu vou derivar de novo. Então, a derivada segunda vai ficar. Derivada de 3x ao quadrado é 6x. E a derivada de 60x é 60, ok? Então, ficou 6x menos 60. Agora, quarto passo é, use as raízes da derivada primeira para saber se os valores são de máximo e mínimo. O quarto passo é o teste da derivada segunda, tá? Teste da derivada segunda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir os pontos críticos na derivada segunda, tá? Então, eu vou pegar lá, para x igual, o primeiro ponto crítico deu 8, então, para x igual a 8, e para x igual a 12, tá? Eu vou substituir na derivada segunda. A derivada segunda, aplicada em x igual a 8, vai ficar 6 vezes 8 menos 60, ok? A derivada segunda, aplicada em x igual a 8, 6 vezes 8, 48, menos 60 vai dar negativo, tá? Não importa quanto que dá, importa só o sinal. Isso aqui é menor que zero, tá? É negativo. Sendo ele menor que zero, nós temos em 8 um ponto de máximo. Aliás, é a quantidade que maximiza o lucro. Quantidade que maximiza o lucro. Isso dá negativo, significa que é ponto de máximo. Máximo. Certo? Como deu negativo, é ponto de máximo. No 12, vai dar o quê? Então, vamos fazer para 12 agora. Derivada segunda aplicada em 12 vai dar 6 vezes 12 menos 60.
6 vezes 12 menos 60, que dá 12 positivo. Então, a derivada segunda aplicada em 12 vai dar positivo. Se o resultado deu positivo, significa que estamos diante de um ponto de mínimo. Lembra que é sempre invertido, tá? É um ponto de mínimo. Então, essa daqui é a quantidade que minimiza o lucro, ok? Então, se eu quero lucro máximo, eu vou produzir e vender 8 unidades. Se eu quero lucro mínimo, eu vou produzir e vender 12 unidades. E o quinto passo é encontrar o ponto de máximo ou de mínimo que a gente está procurando, tá? Então, eu vou fazer aqui o quinto passo, que é, no caso, o lucro máximo e o lucro mínimo, tá? Então, quinto passo, lucro máximo e mínimo, né? E mínimo. Então, eu vou lá na função lucro. A minha função lucro era x ao cubo menos 30x ao quadrado. X ao cubo é lá na função original. Menos 30x ao quadrado. Mais 288x. Mais 288x, tá? Para x igual a 8, eu tenho lucro máximo. Lucro máximo. Que é quanto? L de 8 é igual a 8 ao cubo menos 30 vezes 8 ao quadrado mais 288 vezes 8. Então, 8 ao cubo menos 30 vezes 8 ao quadrado mais 288 vezes 8, que vai dar 896, tá? 896, deixa eu conferir. 8 ao cubo menos 30 vezes 8 ao quadrado mais 288 vezes 8, que vai dar 896. Esse aqui é o lucro máximo. Para x igual a 12, eu tenho o lucro mínimo. Lucro mínimo. O lucro em 12 vai ser 12 ao cubo, menos 30 vezes 12 ao quadrado, mais 288 vezes 12. Então, o lucro de 12 unidades, deixa eu fazer na mesma linha para ficar igual de cima. 12 ao cubo, menos 30 vezes 12 ao quadrado, mais 288 vezes 12, que vai dar 864. 864. Obviamente que se o resultado encontrado no lucro mínimo fosse maior que o do lucro máximo, algo de errado não estava certo no teu cálculo, tá? Então, qual que era a pergunta lá? A pergunta era, qual é a produção que dá o lucro máximo e qual é o valor desse lucro? Deixa eu pegar aqui. Qual produção me dá o lucro máximo e qual é o valor desse lucro? Então, a produção que me dá o lucro máximo é de 8 unidades. 8 unidades. 8 unidades. E o lucro máximo é de R$ 896 reais. Passou. R$ 896 reais. O lucro mínimo ocorre em 12 unidades e é de R$ 864 reais. 864. Lucro mínimo é 864. Vamos fazer um esboço, então, do gráfico da função lucro. O que eu tenho aqui? Super simples de fazer esse esboço, tá? Ó, vou colocar aqui, então, no eixo X eu vou colocar, no eixo Y eu vou colocar o lucro. Lucro. No eixo X eu vou colocar a quantidade. Opa. No eixo X eu vou colocar a quantidade. Tá, lucro. Ah, não vai desenhar. Espera aí que eu vou pegar outro modelo. Aqui. No eixo Y, eu vou colocar o lucro, tá? No eixo X, eu vou colocar a quantidade. Então, para 8 unidades, o lucro é de 896. 896. E esse é o máximo, ok?
Para 12 unidades, o lucro é de 864, e esse é o mínimo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto aqui no lucro máximo, aqui, ok? E um ponto aqui no lucro mínimo, aqui. O que vai acontecer? Ele vai subir até chegar no máximo. Depois ele desce até chegar no mínimo e depois sobe de novo. E tá aqui um esboço do gráfico, tá? Quantidade e lucro. Então, esse foi o exercício número 4, tá? Tá aqui, derivada, bonitinho, certinho. Daqui a pouco eu volto com o exercício número 5.